Ok. Muito bem. Boa noite. E Isaías 40, de 1 a 8. Isaías 40. Eu nem tinha aberto ainda Isaías, tá? Deixa eu abrir aqui, senão você fica esperando. Isaías 40. Ok? Diz o texto: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer. Senhor é maravilhoso. Nós podemos hoje à noite aqui abrir tua palavra e pregar tua palavra. E queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Estende a tua palavra aos nossos corações, para que nós entendamos a tua palavra. Eu quero pedir pelo esse garoto, esse menino, esse jovem, filho do Wellington. Senhor, tem misericórdia dele. Se ele vai fazer a cirurgia, que o Senhor use as mãos dos médicos para fazer um trabalho eficaz, um bom trabalho, Pai. Porque ninguém opera, ninguém faz nada sem o poder de Deus. Nenhum médico pode fazer, se o Senhor não usá-lo. Tudo é bondade de Deus. E eu quero agradecer em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Deixa a Bíblia aberta no texto, porque eu vou pregar sempre como eu costumo fazer. Os irmãos vão ter que analisar o texto comigo. A primeira coisa aqui, eu quero dar hoje uma visão de Deus a respeito do que era o homem. E eu vou fazer isso, irmãos, porque hoje, no mundo inteiro, o enfoque é o homem. Eu estou dando aula no seminário, e um dos assuntos que eu estou dando aula é sobre ética. E agora com a biomédica, chamada biomédica por causa do avanço na biologia da medicina. A medicina basicamente trata com bio, né, que é a vida. Né? E eles, irmãos, cada vez mais que avançam, nós temos várias coisas na medicina que claramente são necessárias, né? Olha, eu falei ontem para os alunos, anteontem, sobre o tratamento que eu fiz da minha retina. Foi um serviço joia, que naquele tempo, quando eu era pequeno, nem pensava nisso.
Quem tinha tanto, vamos dizer, tanta facilidade que tem? Mas sabe o que eles estão fazendo hoje na biomedicina? Eles estão querendo anular Deus. Eles estão querendo dizer que a humanidade sabe se virar sozinha. Não precisa de igreja, não precisa de prescrição de Deus para isto. Isso é um perigo, irmãos. E sabe de uma coisa? Nós estamos vivendo agora, nesta época, esta época que eu e você estamos respirando, tá? Eu sou mais avançado em idade aqui, tá? Eu já passei por alguns anos na vida, e eu sei o que eu tenho passado, né? E vocês estão vivendo agora a época mais humanista. É um preparo para a vinda do anticristo, sabia? Porque o anticristo, a ênfase que o diabo vai dar no fim dos tempos, é sobre o homem. Tá? É o homem. Hoje nós estamos caminhando. Ó, o feminismo eu não quero liderança de Deus. As mulheres falando, eu não quero respeitar o marido, não quero. Eu quero viver por mim, vou pôr filhos na creche. Isso é humanismo. Os homens também, por seu lado, perderam o sentimento de donos, chefe de família. Vão aí para os romancinhos deles com as mulheres. Isso eles estão dizendo, direito meu. É o direito, isso é humanismo puro. Aí tem mais coisas, irmãos, envolvendo. Até a religião hoje. Até o movimento chamado evangélico é puramente humanista. É o que eu gosto de cantar, é o tipo de culto que eu quero, é a pregação que eu gosto de ouvir. Isso é o quê? Humanismo. Tá? É cada um fazendo o que quer. Isso é extremamente perigoso. Agora a pergunta é, o que Deus fala a respeito disso? Eu vou aqui então para Isaías. Está vendo? Porque a Bíblia vai responder. Claramente. Então vamos lá, irmãos. A segunda coisa que eu quero passar aqui na introdução é dar o contexto para vocês aqui. O que aconteceu aqui naquele tempo, quando Isaías escreveu isso aqui? É que Deus está tratando aqui, nos capítulos anteriores, ele está falando sobre que ele ia destruir Jerusalém. E destruiu. Sabe quando? Mais de 100 anos depois de Isaías falar. Jeremias veio, Jeremias fala no próximo livro ali. Sabe, queridos? E quando ele termina de falar sobre Jerusalém, nós vamos ver agora, a partir desse capítulo, quem é Deus? Olha, irmãos, eu sei que vocês nunca viram Deus, ninguém vai ver Deus, ninguém pode ver Deus. Deus é espírito. Espírito você não pode ver. Deus é espírito. E mesmo que você pudesse ver Deus, você cairia morto na hora. É impossível ver a glória de Deus sem cair duro. Alguns homens de Deus tiveram experiência disso. E não aguentavam. Daniel tem que ficar assim, rastejando no chão, quando viu a glória do Senhor, por pouco. Quase morreu. E você vai ver nesse capítulo. Sabe quando você começa a ver Deus aqui? Veja a partir do versículo 12. Está dando aí uma olhada? Eu quero que os irmãos vejam. A majestade de Deus. Eu não vou pregar sobre isso aqui. Por quê? Porque antes ele vai falar quem é o homem.
Então Deus faz o seguinte, ele vem dar um tapa no humanismo, ele vem dar um soco no humanismo, ele quebra tudo. Com essa passagem aqui, porque vocês estão confiando no homem. Foi assim nos dias de Jeremias. Vocês estão confiando em vocês. Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem. Então Deus descreve aqui, irmãos, sobre o homem, e nós precisamos aprender. Porque o que eu estou pregando aqui, eu prego cada dia, irmãos. Todos os dias eu tenho mensagem para pregar. Todos. Se tivesse culto aqui de segunda a segunda, para mim seria a maior alegria. Eu gostaria de ver a casa lotada de pessoas querendo ouvir o livro de Deus. Tivesse com fome disso aqui. Eu viria todos os dias, cancelaria qualquer coisa para pregar, até a minha morte. Tá? Porque os homens hoje precisam saber. Nós também precisamos saber qual o propósito? Para nós nos humilharmos, irmãos, diante de Deus. Hoje é muita festa, é corrida para lá, gasta dinheiro com isso, com aquilo, com festa, com churrasco, com cerveja, com amizade, com passeio, com futebol. E o povo quer isso hoje. Você quer ver encher a igreja, chama para uma festa. Vai ter um bolo, todo mundo vem. Mas ouvir Deus falar, nós não queremos ser humilhados. E a Bíblia humilha a gente. Vamos ver? Eu tenho aqui em primeiro lugar uma mensagem a ser pregada. Olha o versículo 3. Vocês estão com a Bíblia aberta, então? Acompanhem comigo. Vai Deus falar a vocês, não é Davi Sena, não. É Deus falando. Observe. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Sabe o que está falando aqui? Ele está predizendo o que João Batista ia falar. Lembra que ele levantou, ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Como assim? Vocês lembram de João Batista? Ele aparece logo, ele nasceu 6 meses antes de Jesus nascer. Ele veio preparar o caminho. É como se, vamos dizer, um presidente da República viesse visitar uma cidade, fosse visitar uma cidade pobre, e aí o prefeito mandava asfaltar as ruas todas, preparando para a chegada do presidente. Quando João Batista veio, ele veio preparar o caminho para a chegada de Jesus. Então ele saiu, perguntaram para ele, quem é você? Ele responde nesse versículo aqui. 400 anos depois, irmãos. Tá? Olha, voz que clama no deserto. Quem é? João Batista. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será a linguagem figurativa aqui. Os irmãos sabem que aquele lugar baixo precisa encher de terra. Ele disse, tudo vai ser aplanado. Qual é a linguagem? O que ele está querendo dizer? Vai vir o Senhor. Vai vir Jesus. Quem é Ele? Ele é Deus. Ele está vindo. Ele vai mostrar ao mundo inteiro a glória dele. Está vendo que preparo impressionante? Os irmãos que amam a Bíblia, vocês que amam a palavra de Deus, vocês vão ler a partir do capítulo 40, 41, 42, 43, vai até 50, 51, e aí quando chega no 53, vai profetizar a respeito da morte de Cristo. É Ele. O mundo, toda a terra verá a glória do Senhor.
É o que trata aqui neste capítulo. Mas eu quero voltar com os irmãos aqui. Ele diz, clama. Por que quer dizer isso? Ele diz, é para pregar. Os irmãos lembram quando João pregava? Ele não pregava com dó. Ele não era desses pregadores modernos, não. Oh, Deus te abençoe, Deus tem prosperidade, Deus vai tirar a maldição da sua vida. Não tinha isso, não. Quando vinha um pessoal, ele falava direto a palavra de Deus. Ele chamou preso. Ele falou com Herodes, não te é permitido deitar com a mulher do teu próximo. Era um homem de Deus, não tinha medo. E quando ele pregava a multidão, os soldados vinham para ouvi-lo. Ele falava, não roube do povo, contente com o que você ganha, se contente. Então ele estava preparando, tá vendo? Aterrando o lugar. Então, irmãos, os arautos do Senhor devem pregar. Tá? Eu não devo pregar para agradar o povo aqui, não. Não. Porque a palavra de Deus não vai agradar você. Ela vai humilhar você. Tá? Quantas pessoas chegaram aqui, foram embora, não voltaram mais. Porque não queriam ser humilhadas. Mas a Bíblia humilha, irmãos. Porque descobre tudo. Não fica nada oculto. A Bíblia mostra tudo quem você é. Outro detalhe. A Bíblia inteira proclama isto. Proclama o quê, irmãos? Vejam, agora eu vou dar um pulo, porque a mensagem é um pouco longa. Tá? Vamos dar um pulo aqui. Versículo 6. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, quem hei de clamar? Quem será que está falando aqui? Quem? Olha, irmãos, eu acredito que aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra, João Batista vem primeiro? Depois ele aparece? Veja, ele pergunta, quem hei de clamar? É uma pessoa da divindade falando com outra pessoa. Clama. Lembra do versículo 3? Ele fala, primeiramente, clama. Uma voz que clama no deserto. João Batista. Agora, versículo 6, clama. E alguém pergunta, quem é de clamar? Qual é o clamor? Olha, irmãos, o que ele diz no final do versículo? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Meu Deus, nós estamos vivendo num mundo que não quer nem sequer parar um pouquinho para ouvir uma coisa dessa aqui. Está todo mundo atrás de seus próprios interesses. Está todo mundo curtindo a vida. Hoje todo mundo tem carro. Hoje todo mundo tem um trabalho, ganha o seu dinheiro. Hoje todo mundo tem roupa. Hoje todo mundo tem a comida que gosta. Então, ninguém quer ouvir isso. Mas Deus está falando, clama. Clama o quê? Toda carne é erva. Eu vou chegar lá. Irmãos, no mundo toda atividade consiste em cobrir isso. Ninguém quer ouvir isso. O mundo procura enaltecer a glória humana. Você não merece isso. Eu vi 2 jovens lá no nosso prédio. Eles foram para andar debaixo na casa da mãe dele. Passar a noite deitados juntos. No outro dia, quando eles saíram, eu chamei a atenção deles. Eles, Deus quer nossa felicidade. Que Deus é esse? Esse é o diabo. Ele quer. Nota como o povo está procurando, eles querem cobrir. Não me pregue sobre isso. Não me pregue, pastor. Não fale, não fale. Tem que falar. O homem quer glória para si.
Você não tem direito de sofrer. Você não tem direito de viver assim. Tem sim. Eu pequei. Eu e você pecamos. A Bíblia exalta a glória de Deus. O único digno de toda glória é Deus. Então a raça murcha. Diante de Deus, queridos, diante da glória desse Deus da Bíblia, eu diminuirei. Eu me murcharei. Eu ficarei quieto. Eu taparei minha boca. Escuta, pega uma lanterna ou pega uma lâmpada acesa, levanta às 8 horas da manhã, liga lá fora essa lâmpada para brilhar, ajudar o sol. Vai fazer? Não. O sol diz, eu não preciso de você. E o homem, que glória o homem tem para empinar o nariz e dizer, Deus, eu preciso disso. Você sabe que tem cultos hoje, há muito tempo que estão fazendo isso. Que tem cultos e igrejas que as pessoas que pediram coisa para Deus não receberam. Eles se reúnem num lugar separado e vão protestar contra Deus porque não respondeu. Tá? Quem sou eu? Nada. Vamos ver então, irmãos, aqui. Coletivamente, nota, onde está a glória de Deus, os homens são revelados como nada. Tá? Coletivamente, veja o versículo 15, no mesmo capítulo. Dá uma olhada no versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como o quê? Como pingo que cai de um balde, pingo de água que cai de um balde. Os irmãos já viram? Agora, presta atenção. Cada dia que eu vou orar, não é todo dia que eu oro pelas nações. Eu tento lembrar do Japão, da Noruega, dos países da Ásia, da África, e me foge, irmãos. Puxa vida, eu não sei todas as nações, então às vezes eu resumo todo. Senhor, tem misericórdia das nações da Ásia e tal e tal. Mas eu fico pensando coletivamente, ajunte todas essas pessoas. E o censo diz que tem 7 ou mais bilhões de pessoas. Nossa, é muita gente. 7 bilhões de pessoas no mundo. Sabe como Deus considera tudo isso? Supomos que ajuntasse toda essa multidão num campo imenso. Sabe como é que Deus falaria a respeito desse povo todo? 7 bilhões de pessoas? Dê uma olhada no versículo 15. Eis que as nações são consideradas para ele como o quê? Um pingo que cai de um balde. Já viu você, as mulheres aqui, que limpa a casa, joga a água do balde, sobra aquele pinguinho ali, que cai no chão. As nações para Deus é aquilo ali. Coletivamente. Agora, irmãos, individualmente, Deus não é obrigado a mostrar a tal verdade. Mas Ele o faz por causa da misericórdia dele. Olha, queridos, o Criador afirma que Ele toma o pobre barro para fazer desse barro a nova criação. Eu vejo os homens hoje orgulhosos. Mas você sabe o orgulho do homem? Ele é um caco. Você pega aí, sabe aqueles vasos de barro que é feito? Você pega, levanta aquele vaso assim nessa altura e solta. O que é que vai virar lá embaixo? Os homens hoje se ergueram. Nós somos os melhores. Não precisamos de Deus.
Já temos tudo. Eu não preciso. O Deus que eu quero é só para me ajudar a alcançar minhas metas. Eu quero progredir, eu quero ter dinheiro, eu quero viver do melhor, eu quero ter saúde, eu quero ter tudo isso. Eles estão lá em cima, mas quando Deus dá um tapa, eles caem e viram caco. Você sabe que Deus tem que fazer isso com muitas pessoas antes de salvá-las? Às vezes, para salvar alguém, Deus deixa a pessoa virar um caco. Vai no pó. Eu falei para os irmãos de um moço que se converteu lá em Uberlândia. Ele caiu do 3º andar. Estava trabalhando pedreiro. Segurou no fio de alta tensão, o fio quebrou, desligou tudo na hora. Ele não morreu. E segurou a queda dele, que ele caiu lá embaixo, quebrou só o tornozelo. E se converteu depois. Muitas vezes, Deus faz isso. Ele leva o homem ao pó. Ele quebra, para depois ajuntar os pedaços e fazer uma nova pessoa. Vamos então para a triste e humilhante mensagem. Qual é a mensagem que todo pregador deve pregar? O versículo 6. Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Oh, meu Deus! Eu pensava que eu era alguma coisa. Eu me lembro, antes de ser um crente, eu pensava que eu era melhor do que os outros. Eu pensava que eu venceria na vida, que eu ia ter muita coisa. Eu queria apresentar minha glória. Olha, sabe o que é glória humana, irmãos? Glória humana é o resumo de tudo aquilo que você tem. Resumindo, é glória. Vamos supor o homem mais rico de Ribeirão Preto. Vamos ajuntar tudo que ele tem. O homem mais rico daqui. Ele tem carros, ele tem uma casa especial, ele tem muito dinheiro no banco, ele tem emprego para muita gente, ele pode viajar de avião, talvez ele tenha até um jatinho, talvez ele tenha um helicóptero. É um homem rico, todo mundo olha para ele. Ele é um homem que tem glórias. Então, qual é a glória dele? É a soma de tudo que ele tem. Tá vendo? Então, quando eu olho para a glória daquele homem ali, eu fico cá para cá assim, puxa, ele tem tanta coisa, eu não tenho. Mas sabe, queridos irmãos, vamos ver aqui, como é que Deus dá a mensagem certa a respeito disso. Ele mostra na aparência. Deus não mostra o homem na glória do homem aqui, a não ser na aparência. Quando eu falo da aparência aqui, é o que eu sou por fora. Os irmãos estão vendo aqui minha face, meu cabelo, minhas mãos, está vendo? É minha aparência, nós vemos a aparência. É o que temos para ver. Mas sabe como Deus chama tudo isso? Olha o texto. Erva, está vendo? Os irmãos sabem o que é erva? Talvez vocês nunca pensaram. Eu queria que Deus me chamasse de uma grande árvore. Lá nos Estados Unidos tem as chamadas sequoias. São árvores que o tronco deles dá para abrir e passar um carro por dentro. De tão grande. Eu queria que Deus me falasse, você vai crescer, você vai ser uma grande árvore. Mas quando Deus quer mostrar a glória dele, ele mostra que o homem é como uma erva. Você já viu uma erva? Você vai andando, você passa no quintal de alguém e você vê aquela florzinha que você não tem coragem de pegar para levar para sua esposa, porque é tão feinha aquela flor. Né? É tão feinha. Às vezes você dá para sua netinha, né? Oh, vou pôr no seu cabelo aqui. E você dela gosta, criança gosta.
Para a esposa você quer levar uma rosa, alguma coisa assim, né? Mas notem, queridos, Deus compara o homem como a erva. Vamos ver aqui, irmãos. Quando ele fala que toda carne é o que você vê. Dá uma olhadinha aí, o homem que passou ali, a mulher que passou ali, é chamado na Bíblia de carne. Você vai lá no supermercado, está cheio de gente, tudo carne é isso. Eu posso cortar aqui, carne, sai sangue. A Bíblia chama isso de carne. Toda carne é como erva. Quem está falando isso? Deus. Agora veja, aqui desaparecem as diferenças físicas. Um quer ser mais bonitão, aquela mulher quer ser linda, aquela moça quer ficar maravilhosa, mas desaparece tudo isso, irmãos. Completamente. Quando Deus mostra o que é erva. Outro detalhe, desaparecem as diferenças culturais. Por quê? Você pode ver uma ervinha ali, lá no chão, mais bonita do que a outra. Mas qual a diferença? Você passa, pisa, acabou. Outro detalhe, queridos, desaparecem as diferenças sociais. Desaparece. Aquele homem ali é mais poderoso. Ele tem mais força. Ele tem mais recurso. Ele tem mais dinheiro. Ele é um político. Tá vendo? Mas olha aquele ditador. Aquele homem que tem o poder nas mãos. Ele é o quê? Ele é uma erva. Você lembra de Herodes? Quando o povo de Israel foi lá para a presença dele, era rei ele. E quando o povo falou dele, que ele estava fazendo benefícios para o povo chamou ele de Deus. A Bíblia diz que Deus, na mesma hora, o matou. Foi comido de vermes. Erva. O mundo, irmãos, ignora a transitoriedade, inutilidade disso. Está vendo? Você está vendo aquele homem forte ali? Você está vendo aquele jovem forte? Aquela moça bonita? Passa um tempo, cadê? Morreu. Ou se não morreu, está começando a ficar uma doença que está acabando com aquela pessoa. Eu me lembro de um senhor, irmão de um vizinho que foi nosso aqui, no outro bairro que eu morei. Era professor de faculdade, um homem culto. Deu um problema no cérebro dele. Ele foi minguando aos poucos, até morrer. Erva. Sabe o que é você? Perante Deus? Uma ervinha que a qualquer momento Deus pode esmagar com o pé dele. Você se engrandece? Você acha, eu acho que eu sou alguma coisa? É mais fácil Deus matar um homem, e ele mata, do que você matar uma barata. Tudo inútil, irmãos. Tudo. O que tem valor? Nada. O Salmo 49 fala sobre isso. Está vendo aquele moço forte? Que quer mostrar que ele é o melhor, o grande. Dá uma olhada na sepultura dele. Morreu novo. Desapareceu a beleza dele. Eu nunca esqueci que eu fui no velório. Lá tinha um corpo de um moço que havia morrido num acidente. E tinha um corpo de uma senhora nova. Ela parecia estar dormindo. Que diferença faz? Erva. Então, queridos, como é que Deus faz? O que ele faz? Nós olhamos tudo na vida do ponto de vista daqui. Olha, ele tem isso, tem aquilo, eu quero ter, eu vou jogar na loteria para ser o melhor, para ter dinheiro, para ter fama, comprar fazenda, passear, viajar,
ter tudo, ter amizade, gastar com os amigos. Erva, que Deus vai te pisar a qualquer momento. Então, irmãos, Deus faz o quê? Para mostrar a minha vida. Ele não mostra como o mundo mostra. Olha a família Sena, ó a família Almeida, ó a família Souza. Não tem isso para Deus. Ele pega todos e mostra a luz da eternidade. O que será depois da morte? Para onde você irá? Ou você vai para o céu pela misericórdia dele, ou você vai para o inferno merecidamente. Agora, em segundo lugar aqui, a visão de Deus é mostrada na comparação. Observe, versículo 7, versículo 6. Toda carne é erva, e toda sua glória como. No momento que você usa a palavra como, você está fazendo o quê? Comparação. Esta Bíblia é como aquela lá. É comparação. Tá? O Jailson é tão amigo como Jessé é. Eu estou comparando. Tá vendo? Ele compara aqui como? Veja. Toda a sua glória como a flor da erva. Ele toma uma planta, irmão, sem qualquer valor, para falar quem eu sou. Ele foi ali naquele terreno, abaixou e pegou aquela plantinha pequenininha que ninguém plantou. Nasceu ali. Ninguém plantou. Que valor tem? Não fazem comércio com isso. Tá vendo? Você passa ali no quintal, olha aquelas florzinhas, ninguém importa. Aquela mulher nem importa com aquela flor. Pega ali aquela planta e aquela flor, levanta e diz o quê? Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Veja, ele não toma uma árvore, pequena ou grande, e nem mesmo outra planta qualquer. Então, queridos, pega essa plantinha e olha os homens na grandeza dele. Olha do seu ponto de vista, na grandeza, na força, na cultura, pequeno, grande, forte, fraco, feio ou bonito. São todos comparados e tão inúteis como a desprezível erva. Sabe o que? Quem você é perante Deus? Eu pensei que eu tinha importância. E estão até dizendo aí fora, você é importante para Deus. Você não é. Você é uma pobre erva. Não tem valor nenhum. Se esmagado pela morte agora, que valor tem? Deus precisa de mim? Não, ele é Deus. A glória é dele. Ele não precisa de anjo, ele não precisa de homem nenhum. Ele é Deus e para sempre será gloriosamente Deus. Então o que ele faz? A visão dele é ampliada. Toda a sua glória como a flor da erva. Olha, irmãos, vamos retroceder um pouco agora. Todos nós fomos criados com cobertura de glória. O homem é diferente de um animal. Eu estou dando na ética sobre o perigo eu vejo hoje mulheres cometendo aborto. E aborto é assassinato. Sabe por quê? Porque quando Deus fez o homem, ele fez segundo a imagem e semelhança dele. Quando você comete aborto, você está assassinando um ser humano que não tem defesa. Se eu for, vamos dizer assim, alguém for matar o Francisco, ele terá uma defesa própria. Mas uma criancinha no útero da mãe ser assassinada propositalmente, isso é crime. Por quê? Quando Deus fez o homem, ele fez com glória. Olha uma mulher,
Olha a beleza de uma mulher. Deus fez com glória. Dá uma olhada. É um ser humano. Tá? O homem, essa glória sustenta as maravilhas do Criador. O homem tem mente. O homem sabe falar. O homem pensa. O homem sente. O homem toma decisões. É a glória. Então ele foi feito a coroa da criação. Mas sabe, irmãos, o pecado veio, pá. O pecado veio e corrompeu tudo. É como vamos dizer, uma rosa, né? Você pega aquele botão de rosa, leva para sua casa, e você sopra, dá um sopro. As pétalas vão saindo. Elas são tão tenras, elas vão soltando, fica só os espinhos. Foi assim que o pecado fez. Quando o pecado entrou, desapareceu a glória de Deus. E olha o que está acontecendo. Quanto mais os homens vão se corrompendo, eles ficam piores do que os animais. Por quê? Um cachorro quando morre, acabou. O homem quando morre, ele vai para o inferno, se ele não for salvo. Então os irmãos percebem que o pecado corrompeu tanto o homem, que ele perdeu a beleza da criação. Então a comparação é feita como a flor da erva. A erva tem... a erva poderia passar ali, você passar. Ele vai dizer, não me pise, eu tenho uma flor aqui. Veja, a erva tem um adorno da flor, mas não é uma flor buscada. Ela é insignificante, não tem valor. Você vai passando, vai pisando. Você volta, você nem percebeu que você matou uma erva. Está vendo? Não tem valor. Veja, nós temos aqui, irmãos, a beleza física do homem, a inteligência, a idade dele, a força, o nome, a personalidade, as conquistas, ajuntando tudo isso, resume, como eu havia falado, em nossa glória. Eu sou tal e tal. Veja, amamos essas coisas e achamos que elas são nossas relíquias eternas. Que elas são nossas, fruto de nosso esforço. Está vendo? Você lembra daquele rei Senaqueribe? Eu que estou conquistando tudo. Olha, uma pobre erva. Que Deus só precisa fazer isso, pisar. E o que acontece, irmãos? Deus toma todo esse adorno da carne e compara com a flor da erva. Qual o seu orgulho? Você sabe que o pecado ajuntou em você e em mim, desde o meu nascimento, desde a idade daquela criança ali. O pecado ajuntou o tesouro do pecado, chamado soberba, nariz empinado. Eu vou viver sem Deus, eu vou fazer o que eu quero. Eu nunca esqueço de um cunhado meu. Ele casou com minha irmã. E a vida dele foi amargurar a vida da minha irmã. Ele vivia com mulheres, buscando mulheres, fazendo a família sofrer. Com 9 filhos, minha irmã sofreu. Até que a morte chegou, com a autorização de Deus. Chegou e ele ficou jogado no hospital. Minha irmã chegou, ele não podia falar. E falou para ele, cadê suas mulheres? Estão aqui para te ajudar? Aqui está a sua esposa. Estava lá. Cadê a flor da erva? Estava murchando já. Não demorou muito, partiu para a eternidade. A última vez que eu falei com ele, eu falei, eu vou vir aqui para fazer o seu funeral. Oh, queridos, seca-se a erva. Veja agora. O versículo 8. Dá uma olhada, não vamos chegar ao final. Seca-se a erva e cai a sua flor. Está vendo?
Olha que flor bonita. Mas a erva a flor pode se sustentar? Não, ela precisa de apoio. A flor fica em cima para todo mundo ver. Olha a beleza da flor. Quando eu vou com minha esposa lá no Saveago, ali tem um lugar onde eles colocam as flores. O que nós olhamos? O que ela olha? O que eu olho? Eu não olho os espinhos, eu olho a flor. Ela destaca. Ali está aquela pequena erva. Olha aquela florzinha dela. Mas ela pode alguma coisa? Não. Seca-se a erva. Deus está dando ordem. É a sentença de Deus. Seca-se a erva e cai a flor. Pronto. Deus vai na raiz. E a raizinha dali é tão insignificante. É como se você pisasse no botão de rosa. Esmagasse. Olha, querido, seca-se a erva. Quando Deus chega para tirar um homem arrogante da face da terra por causa dos seus pecados, Deus vai fazer. Ele não vai pedir permissão. Ele diz, eu tiro a vida e dou quem quiser. Veja, irmãos, os instrumentos usados contra a carne. O tempo aparece para mostrar como secar imediatamente. Está vendo? O tempo vem. Você vai mostrando sinais de que você é uma erva que está murchando. Eu me lembro de uma jovem lá em São Paulo, lá na igreja onde participei. Ela era uma jovem muito bonita. Ela teve uma enfermidade que o rosto dela mudou. Aquela bela jovem ficou feia na aparência. Seca-se a erva. As enfermidades aparecem para começar o processo de sequidão. Que terrível. Eu me lembro a minha esposa que faleceu o ano passado. Foi mais de um ano que ela começou a definhar gradativamente, até que aquela dona Nádia foi desaparecendo a beleza dela. Sumiu. Ela ficou bem raquítica no leito, até que a morte veio. Seca-se a erva. Ela era uma crente, a dona Nádia morreu com Cristo, mas ali está o corpo dela que eu estou me referindo. Então, as dificuldades surgem nesse processo. Os instrumentos usados para fazer com que a flor da erva venha cair. Veja lá. O tempo desfaz a flor da beleza. O próprio pecado desfaz toda a formosura. Você está vendo? Olha uma mulher que se entrega ao adultério, à fornicação. Ela perde a beleza. Porque desfaz a flor da erva. Aquela glória passageira que tinha acaba. Vem vergonha. O pecado faz isso. O pecado lá dentro mata a pessoa rapidamente aos poucos. Rápido e aos poucos. O pecado vem como uma fera e vem também para corroer aos poucos. Aquela pessoa que tem raiva de outro, ela vai se matando lá dentro, ela vai dando chicotada nela mesma. As enfermidades consomem a vaidade, consome tudo. A morte chega para desfazer a inteligência da pessoa. A morte acena para aniquilar os bens. A pessoa vai ter que gastar tudo por causa da morte. As esperanças, o sonho, a força, tudo é posto no pacote e atirado tudo no monturo. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então, aquilo que parecia tão amigo chega para rir da desgraça e declarar que não tem resposta para o seu desespero. Hoje você está bem, amanhã você pode ficar na cama se definhando. Seca-se a erva. Eu me lembro de uma jovem, lá na Bahia, ela do grupo da nossa mocidade lá na igreja.
Ela tinha um problema cardíaco, que ela ficou no hospital até a morte. Seca-se. Então, vamos ver o poder julgador da palavra. Vamos ver? Como foi que Deus fez o homem? Você vê a história na Bíblia? Deus pegou do pó da terra, fez o nosso corpo. Esse corpo que você tem. Deus fez Adão assim. Fez as pernas, fez todo o corpo, cabeça. E por fim, ele soprou o hálito, o espírito dele. E o homem passou a respirar. Está vendo? É isso aqui que faz viver. Mas nota aqui o que diz. Versículos 7. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o quê? O hálito do Senhor. O sopro de Deus para matar. Ele nem fala de um sol para queimar. Ele fala do hálito dele para matar. O mesmo Deus que deu o sopro de vida para uma criancinha no útero da mamãe, é o Deus que sopra para matar o homem. Seca-se a erva, cai! É uma ordem de Deus. Basta o sopro da ira de Deus. E ele é desfeito e atirado na sepultura e no fogo eterno. Não tem necessidade agora de cada ser humano se humilhar. Não é tempo de festa, não é tempo de glória humana, não. Não é tempo de piquenique, não é tempo de brincadeira, não é tempo de algazarra dentro de igreja, não é tempo de show, é tempo de humilhação. Todos. Você é rico na igreja, se humilhe. Você não passa de uma ervinha bem pequenininha. Você é culto, caia. Você é simples, não tem problema, você também. Todos se humilhem. Quando Deus manda o hálito dele, na ira dele, o homem morre. Ele fez com a população inteira de Sodoma e Gomorra, matando todos num dia só. A glória de Deus. Sem ele tudo é cinza. Sem ele tudo se resume em miséria. Sem ele tudo é visto como um vácuo e destruição. E agora eu vou terminar. Quem que pode escapar? Como escapar? Nós cantamos um hino aqui que trata que Deus recebe o homem contrito. Eu tenho falado isso tanto na igreja. Hoje não é falado mais isso. Mas Deus recebe o homem contrito de coração, quebrantado. Eu creio nele. Senhor, tem misericórdia de mim. Deus tem prazer de olhar o homem que volta ao pó. Senhor, tem misericórdia de mim. Se tua mão me abater, eu morrerei, irei para o inferno. Me livra. Olha, queridos, Deus mandou o filho dele para vir na cruz, morrer, ser ele tratado com a ira de Deus. Cristo recebeu o golpe da ira de Deus para livrar os pecadores. Para quem eu vou apelar? Só tem um Salvador. E ele é Jesus. Ele quem pode me livrar. É ele que aparece no capítulo inteiro, 40. Você quer conhecê-lo? Está aqui. Quem é esse Deus? Ele que veio à cruz. Ele morreu para me salvar. Ele teve misericórdia de um Davi como eu, pecador como qualquer outro, para me livrar da penalidade eterna. O que o pecador tem que fazer? Arrependa. Como foi sua vida? Cheio de orgulho, torto o caminho pela vida, usando seu corpo para maltratar os outros, ofender a Deus. Se humilhe agora. Caia perante ele. E arrependa. Fala, Jesus, eu confesso os meus pecados. E eu quero ser teu. Perdoa os meus pecados. Purifica meu coração. Sabe o que ele vai fazer? Na hora, ele vai fazer tudo isso. Ele tem prazer de conversar com um homem ou com uma mulher que queiram
ser salvos. Não importa qual é a quantia dos seus pecados. Foram muitos? Não importa. Ele apaga todos. E ele recebe você agora, amparado por ele e caminhando com ele para a glória eterna, escapando do inferno para sempre. Que Deus aplique a sua palavra em cada coração. Vamos ficar em pé, irmãos. Jailson.